Como assim, Wes? Como é possível um álbum dar dor de cabeça para algumas pessoas? Pois foi exatamente o que aconteceu com esse EP aqui. Hello everyone, que bom que vocês estão aqui. Caso você não me conheça, eu sou o Wes e esse aqui é meu Pântano, o canal que tá mexendo na contramão do YouTube, porque eu não peço like, não peço nada, faço o coração de vocês mandar. Mas lembrando sempre que se você clicar no sininho vai receber notificações dos meus próximos vídeos. Se você deixar um comentário eu vou responder. E se você se inscrever no meu canal, deixar um like, vai fortalecer essa bagaça toda. E por que não? Vamos fortalecer o canal. Mas como assim, Wes? Me explica como que um EP do Metallica bagunçou a cabeça de tanta gente, assim, atrapalhou a vida de tanta gente. Para contar essa história, eu vou ter que botar um pouquinho, mais precisamente para setembro de 86, quando aconteceu um acidente terrível que tirou a vida do baixista Cliff Burton do Metallica. E depois desse acidente, a banda teve que tomar uma decisão muito importante e muito complicada para eles, que era contratar um novo baixista o mais rápido possível, e muitos fãs não entenderam. Porém, o Metallica estava em ascensão, eles tinham gravado Master of Puppets, que até hoje é considerado um dos melhores, talvez o melhor álbum do Metallica, e eles estavam com a agenda cheia, então era imperativo que eles contratassem um baixista o mais rápido possível. Então eles entrevistam 50 baixistas, e é feito todas as audições, eles acabam escolhendo Jason Newsted, que tinha vindo dessa banda aqui, Flotsam Jetsam, o qual ele havia escrito praticamente a maioria das músicas. E ele foi um encaixe perfeito pro Metallica. Porém, lembrando que nessa época não tinha internet, então poucas pessoas sabiam quem era essa pessoa, esse novo baixista. Só quem soube dessas mudanças foi quem assistiu os shows, ou quem tinha acesso aos bootlegs, ou quem tinha revistas especializadas. Pois bem, então, Jason Newsted começou, não foi muito bom, muito fácil para ele, de uma série de problemas que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Mas quando foi na virada de ano para 87, o Metallica foi convidado para tocar no Monsters of Rock em Castle Donington. E para eles foi muito bom. Então a gravadora deles naquele momento, que era a Vertigo Records, disse a eles que eles deveriam gravar alguma coisa nova para mostrar a banda para as pessoas, porque muitas pessoas não sabiam qual era a formação daquele momento da banda. E eles acharam que sim, que eles poderiam fazer isso. Aí, quando numa pausa que eles tiveram, que eles voltaram para os Estados Unidos, eles foram para uma garagem lá, uma história bastante complicada, mas eu vou cortar, e começaram a gravar algumas demos, porque seria esse EP. E dessas demos saiu Blackened, que inclusive é a primeira faixa do Justice for All, mas eles pensaram, não tá bom ainda, a gente precisa amadurecer um pouco mais essa ideia. Aí Kirk Hammett, guitarrista, começa a tocar os acordes de um cover, e todo mundo começa a tocar esse cover também, e aí vira mágica. E então todo mundo começa a gostar do que estava acontecendo, e resolveram que poderiam fazer um disco de covers. E aí então pensar, o que gravar? Aí escolheram várias músicas, entraram em contato com as bandas originais. É claro que as bandas toparam, porque ter uma faixa gravada pelo Metallica era certeza que a banda ia ser chamada para o estrelato, né? Aconteceu com Diamond Head. Então eles escolhem 5 faixas e gravam esse álbum aqui, que todo mundo conhece. Muito bem, Wes, por que eles decidiram gravar um EP com covers? Por exemplo, porque todo mundo conhece o Metallica, sabe o quanto que o Metallica é cirúrgico nas produções de estúdio. Mas gravando um EP de covers, eles poderiam ficar mais livres, ficaria uma coisa mais solta para eles poderem gravar, e não tinham coisas prontas ainda. E tanto que, se vocês prestarem atenção nesse EP aqui, as linhas de baixo elas são bem mostradas com bastante detalhe, para mostrar quem era o novo baixista. Pois bem, então foi isso que aconteceu. Mas, Wes, voltando para o começo do vídeo aqui, por que bagunçou tanto a cabeça das pessoas esse EP? Pelo seguinte, por causa do nome do EP. Porque a banda queria que esse material fosse acessível para as pessoas, e eles tinham certeza que os lojistas iam
capitalizar em cima desse lançamento, iam cobrar um preço muito alto em cima desse EP. E não era para ser caro, porque a banda não teve muito gasto. A banda tinha ido para uma garagem, foi fracamente produzida, com o segundo tem aqui nas notas aqui da contracapa, mas eu acho que a produção ficou muito boa. Porém, e outra coisa, eles não tinham que pagar direitos autorais, né? Porque eles conversaram com as bandas e não tinham músicas novas, então não tinha por que cobrar tão caro. Então eles tiveram essa ideia, vamos colocar o nome desse EP de 598, ou seja, 5,98, que seria o preço desse álbum aqui. E aí você vai falar pra mim, Wes, o nome desse EP não é 598, 598, é Garage Days. Mais ou menos. Se você olhar aqui no spine do disco, tá aqui. Metallica The 598 EP, Garage Days Revisited. Por que Revisited? Porque na verdade esse termo aqui, Garage Days, vem desse single, que é o Creepy Death, que tem dois covers, que é o Emma Evil e o Blitzkrieg. Se você olhar aqui embaixo, bem aqui embaixo, Garage Days. Então, quando eles gravaram o outro EP, eles colocaram Revisited, porque eles estavam voltando para a garagem. Então, Wes, por que deu dor de cabeça esse EP? Pelo seguinte, ao colocar o nome do álbum, seria o preço dele, os lojistas eles tinham que obrigatoriamente vender aquele álbum por aquele preço. Então, não tinha como eles capitalizar em cima. Assim, pô, Wes, mas será que não poderiam falar isso aqui é o nome do álbum? Tá, mas o Metallica deu um golpe de mestre. Ele mandou colocar um hyper sticker dizendo aqui, o preço dele é R$ 5,98, não pague mais do que isso. Então, o lojista não tinha como escapar. Agora, a dor de cabeça foi quando a gente começar a pensar na distribuição mundial. Porque é claro que o Metallica já era um nome enorme, né, na cena musical, e todo mundo queria um material novo do Metallica. E aí, até assim nos países da América Latina não teve esse problema, mas vamos pensar um pouquinho nos países cujas moedas eram também o dólar. Tá? Então havia o Canadá, por exemplo, o Canadá não teve problema, o Canadá também custava também 5,98. Mas houve um grande problema na Austrália e também na Nova Zelândia. O problema foi tão sério que eles começaram a colocar um outro adesivo dizendo que o 5,98 era o nome do EP e não o preço. Então as pessoas não podiam discutir. Mas veja só, né? Eu acho que a ideia do Metallica de colocar esse nome, esse preço no single, no EP, foi muito bom. Porque fez com que todo mundo pudesse comprar. Mas por outro lado, com o passar do tempo, podia ser um tiro no pé. Então, em vários locais, não dá para vender por R$ 5,98. Então, eles tiveram que avisar que não era. Agora, vou contar para vocês algumas curiosidades a respeito desse EP. Primeiro, ao mesmo tempo que saiu esse disco, né, em vinil, também saiu a versão em CD. Acontece que a versão em CD ela era mais cara do que o vinil. Então, o nome do CD era 9,98. Então, saiu com um nome diferente. Então, mais uma forma de confundir as pessoas. Então, tinha o EP em vinil, que era 5,98, e o CD, que era 9,98. Então, para vocês verem que naquela época, já o CD ele era bem mais caro do que o vinil. Então, eles vendiam isso. Uma outra curiosidade é que a fita cassete também custava 5,98. Mas alguns lojistas se recusavam a vender por esse preço. Aí então a Metallica mandou colocar um adesivo dizendo o seguinte, o preço desse cassete é 5,98. Se te cobrarem mais, roube. Roube a cassete, né? Não é uma boa ideia. Uma outra curiosidade a respeito do cassete é que você tinha todas as 5 músicas no lado A, e no lado B as 5 músicas de novo. Então você não precisava virar a fita para escutar o EP na íntegra, né? E isso nos Estados Unidos, não sei como que é no resto do país, no resto do mundo. Uma outra curiosidade era o formato que saiu esse EP. Vou falar só os países principais, tá? Nos Estados Unidos e no Japão saiu como 33 RPM e no Reino Unido e Europa saiu como 45 RPM. Então tinha essa diferença. Aí depois teve outros países também, né? na América Latina, etc. Mas nos países principais teve esses dois formatos. Uma outra curiosidade é que na Inglaterra ele não saiu com 5 faixas, saiu com 4 faixas. A faixa The Weight ficou de fora. Pelo seguinte,
Algumas leis que existem na Inglaterra, não sei se isso foi mudado, porque existe uma classificação a respeito de singles, de EPs, maxi singles e LPs, e é por tempo. Então o EP ele não poderia ter mais do que 25 minutos, uma coisa assim. Então tiraram uma música. E essa classificação é necessária a respeito de premiação. Por exemplo, quando eles vão premiar o EP mais vendido, então é de acordo com o tempo. Então o LP ele tem que ter um tempo X e um EP isso tem um tempo Y. Então na Inglaterra, se você for comprar uma edição de época, o que vai acontecer? A versão britânica tem apenas 4 faixas, então tome cuidado com isso. Aqui. Então aqui, o título do CD era 9,98. E outra coisa, eu tenho aqui essa versão europeia e essa versão americana. Essa aqui é a versão americana que tem o Hyper Sticker e essa aqui é a versão europeia, não tem Hyper Sticker, tá? Então isso aqui, para forçar com que os lojistas vendessem a esse preço. Tá. Mais uma curiosidade aqui, esse EP ficou fora de catálogo entre 1990 até 2018. Então nessa época, entre 1990 e 2018, esse EP era praticamente uma peça de colecionador. Não existia, mas quando foi em 2018, aí sim que ele foi relançado. Então foi possível você comprar esse álbum apenas em 2018. Mas é importante lembrar que enquanto o Ciclo 98 estava fora de catálogo, foi possível os fãs terem acesso àquelas 5 faixas comprando o álbum Garage Inc., que tinha todos os covers do Metallica. Inclusive, uma curiosidade, se você olhar na capa de trás do Garage Inc., é a mesma foto do Ciclo 98, só que com as caras trocadas, eles já um pouco mais velhos. Então foi possível você ter acesso a todas as faixas daqui. Mas depois ele foi relançado e tudo é história. Agora mais uma curiosidade. Deixa eu ver aqui. Sim, isso é muito importante. Todo mundo sabe o quanto de bullying que Jason Newsted sofreu com o Metallica. Inclusive foi um dos motivos que ele acabou saindo da banda. E um dos primeiros bullying que Metallica fez com o Jason Newsted, que foi até registrado, foi na contracapa do Garage Days. Porque não tem o nome dele. Aqui, se você olhar, aqui tem Jason, tem Jason aqui, certo? Mas para falar o nome dele, eles colocaram aqui Master J. New Kid. Aqui, ó, Master J. New Kid. Não colocaram o nome dele. E isso é muito curioso. E uma última curiosidade para falar para vocês é que no finalzinho da última faixa do Garage Days, tem uma brincadeira com o Iron Maiden, que eles tocam alguns acordes de Run to the Hills. Bem fora de tom, mas foi uma zoeira mesmo. E isso aconteceu porque naquela época havia rumores sobre a rivalidade entre o Maiden e o Metallica, mas isso não era verdade, porque o Metallica sempre teve um respeito muito grande com o Maiden, inclusive depois gravou, acho que 2 ou 3 covers do Maiden em outros álbuns, então sempre teve um respeito muito grande do Metallica em relação ao Maiden. Mas saiu aquela piadinha lá, né? Era tudo moleque, então tá valendo. Mas agora para fechar esse vídeo, vou perguntar uma coisa para vocês. Quero saber de vocês quais são os seus 3 covers favoritos do Metallica. Pode ser do Garage Days, do Revisited, pode ser do Garage Inc., quais quiserem, mas eu queria que você colocasse os seus 3 covers favoritos. Listem aí nos comentários que eu vou checar e depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Um abraço e até o próximo vídeo.